Pronto, né? Vamos começar agora atos administrativos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer para entender atos administrativos é conceituar ato administrativo e dentro dessa análise de conceituação traçar as características do ato administrativo. Então, no material de vocês, na parte da nota de aula, existe 3 conceitos de ato administrativo aí. O ato administrativo segundo o ponto de vista do Eli, o ato administrativo segundo o ponto de vista da de Pietro e o ato administrativo segundo o ponto de vista do Celso Antônio Bandeira de Mello. Então ele diz assim, é toda manifestação unilateral de vontade da administração que agindo nessa qualidade tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. 2. É a declaração de vontade do Estado ou de quem represente, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sobre o regime jurídico de direito público se sujeito ao controle do poder judiciário. E 3. É a declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade dos órgãos jurisdicionais. O que é que a gente pode tirar daqui e absorver como conceito e característica? Toda vida que a gente está falando de ato administrativo, eu estou falando de uma manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem faz as vezes de administração. Aí eu estou falando das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Feita na função de administrar, que produz efeito na esfera jurídica. Então, todo ato administrativo tem que criar ou alterar ou extinguir direitos e obrigações sobre o regime jurídico de direito público e passivo de controle pelo poder judiciário em decorrência do princípio da inafastabilidade jurisdicional. Então, aqui a gente faz um mix de características junto com os conceitos dos 3 doutrinadores, Eli, de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, tá certo? Então essa é a nossa análise. Aí, antes de começarmos a estudar tributos dos atos, análise de validade dos atos, a gente tem que fazer aqui alguns comparativos. O primeiro, né, o que é o ato administrativo? Para a gente chegar na ideia de ato administrativo, a gente tem que passear um pouquinho lá pelo direito civil e entender o ato jurídico. Então, o que é que a gente sabe? Que toda vida que a pessoa manifesta sua vontade, isso é um ato. Você está em casa, levantou, foi assistir TV, é uma manifestação de vontade sua. Você está na sala, resolveu ir para o quarto, manifestação de vontade. Então, toda vida que você manifesta sua vontade, você está praticando um ato. Quando essa sua manifestação de vontade, ela produz um efeito na esfera jurídica, ela passa a ser conhecida como ato jurídico. Então, o que é o ato jurídico? É uma manifestação de vontade que produz um efeito na esfera jurídica. Divorciar, adotar uma criança, são manifestações de vontade que produzem efeito na esfera jurídica. E quando esse ato jurídico ele é praticado pela administração na função de administrar, esse ato jurídico é chamado de ato administrativo. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é que ato jurídico é gênero e ato administrativo é espécie. Você pode dizer que todo ato administrativo é um ato jurídico, mas nem todo ato jurídico é um ato administrativo. Tia Leide, minha nomeação, um ato administrativo, que não deixa de ser um ato jurídico. Agora, vou adotar, isso é um ato jurídico, mas não é um ato administrativo. Vou divorciar, isso é um ato jurídico, mas não é um ato administrativo. Então, ato administrativo e ato jurídico não são sinônimos. É análise de gênero e espécie. E aí, um segundo ponto que você também não pode confundir é achar que ato administrativo é igual a fato administrativo. Ato administrativo é diferente de fato administrativo. Aqui nós vamos trabalhar com 2 correntes. Então, eu quero que você coloque no seu material, no meu está na página 62.
página 62. Ó, o que é o ato administrativo? É a manifestação unilateral de vontade da administração pública. Então, quando eu estou diante do ato administrativo, eu estou diante da manifestação unilateral de vontade da administração pública. E o que é o fato administrativo? Para a primeira corrente, que é a corrente que normalmente se adota nessas bancas menores, né? O fato administrativo é a atividade material. O que é isso, Lídia? O fazer, o executar. Então, para essa corrente, o fato é consequência do ato. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender. O poder público municipal manifestou vontade de conservação das ruas e limpeza das ruas. Aí expede o ato administrativo. Aí quando você passa na Santos Dumont, tem um gari varrendo na rua. O gari varrendo na rua é o fato, é a atividade material, concretização da vontade. A vontade está lá no ato. Quando o poder público manifestou a vontade de ter a análise de limpeza urbana, tá certo? Então, para essa corrente, o fato é consequência do ato. Essa é a primeira corrente. Aí aqui ele diz aqui, ó, fatos administrativos correspondem à atividade material. Você entra no hospital, tem lá um médico operando. Um fato administrativo para essa corrente. Há a manifestação de vontade da administração na prestação de serviços de saúde e o médico lá operando é a concretização, a atividade material. Mas existe uma corrente que não concorda com essa ideia. É a corrente usada pela Di Pietro. Ela é puxada por ela, né? E ela normalmente é adotada por essas bancas maiores, tipo CESP, que aí você tem que ter cuidado. O que é que a Di Pietro discorda? Ela discorda de alguns pontos. O primeiro ponto, ela diz que nem sempre o fato é consequência do ato. Ela diz que pode acontecer um fato para depois acontecer o ato. Na cabeça dela, o fato pode vir antes ou pode vir depois. Por exemplo, a morte de um servidor. A morte do servidor é um fato, um evento. E a morte do servidor faz com que a administração manifeste sua vontade, porque ela vai declarar a vacância do cargo e ela vai ter que pagar a pensão, né? Em algumas linhas gerais. Auxílio funeral, se a gente pensar aqui na Lei 8.112. Então, primeiro eu tive o fato para depois eu ter o ato. A análise de prescrição e decadência dentro da mesma linha de raciocínio. Ela diz que vem na mesma linha de raciocínio. Então, eu posso ter o fato para Di Pietro acontecendo antes ou acontecendo depois. E aí, ela ainda faz uma segunda diferença. Qual a diferença? Ela diz que a análise de fato ela tem que ser vista da seguinte forma. Existem fatos que vão trazer uma análise de produção de efeitos. E existem fatos que não vão trazer essa análise de produção de efeito. Quando um fato traz uma análise de produção de efeito, ele é chamado de fato administrativo. Quando o fato não traz uma análise de produção de efeito, ele é chamado de fato da administração. Vou tentar trazer para você a linha que, inclusive, é a que ela coloca no livro dela. Você é servidor público, aí você está na repartição. E aí você está numa onda fitness, né? Não usa elevador, está subindo e descendo escada. Aí, numa dessas subidas e descidas, você pisa de mau jeito e cai lá embaixo. Mas aí você levanta e viu que não aconteceu nada com você. Aconteceu ou não aconteceu um evento? Um fato? Sim. Mas ele vai trazer produção de efeitos? Não. Então, para ele, isso é um fato da administração. Agora, numa outra ocasião, você está lá subindo, descendo a escada e você pisa de mau jeito, cai e quebra a perna. Aconteceu um evento? Sim, um fato. Vai produzir efeitos? Vai. Por quê? Porque a administração vai ter que lhe dar licença. Então, para ela, isso já não é um fato da administração, isso é um fato administrativo. Então, ela faz essa separação entre fato administrativo e fato da administração, tá certo? Então, a gente tem isso aqui na nossa página 62. Ele diz assim, ó, segunda corrente. Aí você puxa e bota Di Pietro na segunda corrente. Página 62.
Aí já é outra coisa que nós não vamos trabalhar. Pronto? Ó, primeira corrente, bote LI na primeira corrente. Segunda corrente, você bota de Pietro. Primeira corrente, fato administrativo, corresponde à atividade material. Aí, segunda corrente, fato administrativo ocorre quando o fato descrito na norma legal produz efeito no campo do direito administrativo. Exemplo, morte de um servidor, que tem repercussão jurídica, gera pensão em vacância. Fato da administração, se o fato não produz qualquer efeito jurídico no direito administrativo. O servidor cai da escada no Ministério da Fazenda e rapidamente se levanta sem uma ocorrência dentro da administração sem repercussão jurídica. Então, ela faz essa diferenciação entre fato administrativo e fato da administração. E ela diz que o fato pode vir antes ou pode vir depois. Então, ela traz essa análise, tá? Agora, volte uma página que eu vou lhe mostrar aqui. Uma análise. Você não pode confundir ato administrativo e ato da administração. Então, eu vou fazer bem devagarzinho, mas o material já está aí organizado na página 61, tá bom? E aí eu vou lhe mostrar aqui, ó. Presta atenção. Existem duas correntes tentando explicar essa análise de ato administrativo e ato da administração. A primeira corrente nós vamos chamar de doutrina minoritária. Doutrina minoritária. A segunda corrente nós vamos chamar de doutrina majoritária. Então, eu tenho a ideia de doutrina minoritária e eu tenho a ideia de doutrina majoritária. Doutrina minoritária. Ato da administração pública é todo ato praticado pela administração, excluindo o ato administrativo. Então, preste atenção. Ato da administração já está no seu material, viu? É todo ato praticado pela administração pública, excluindo o ato administrativo. Então, por essa doutrina aqui, eu tenho uma análise de exclusão. Como é a análise de exclusão? Aqui, ó. Como é a nossa análise de exclusão? Sua nomeação é um ato administrativo, mas não é um ato da administração. Por quê? Porque tudo que for ato administrativo não é ato da administração. Então, ó, aqui é uma análise de exclusão. Ato da administração é todo ato que a administração pública pratica, excluindo o ato administrativo. O que for ato administrativo não é ato da administração. Uma nomeação, uma demissão, uma exoneração, isso é ato administrativo, mas não é ato da administração.